Saudações, Namaskar. Quero falar com vocês a respeito de um tema que temos trabalhado nos estudos do livro conhecido como Tattva Buddha. Fala a respeito dos 3 estados de consciência. Os 3 estágios que a nossa consciência pode ter de interação com a realidade, com aquilo que percebemos. Esses 3 são conhecidos também como, diríamos, condições em que a consciência é envolvida. E é conhecido em algumas outras literaturas, né, não apenas nesse livro, Tattva Buddha, mas também em outras literaturas. E é um tema comum também do yoga. E por esse motivo é importante esse processo de trazer o yoga para fora desse campo hermético, deste campo fechado, no qual muitas limitações dogmáticas, limitações de doutrinas, fizeram com que o yoga fosse apenas interpretado, entendido e utilizado apenas como diríamos, um paliativo para a verdadeira realização do ser enquanto consciência, não é? Então, esses 3 estágios, eles precedem um 4º estágio. Mas eu vou primeiramente apresentar esses 3 estágios. O primeiro deles é conhecido como o estágio no qual a nossa consciência está envolvida por um estado de vigília. O segundo é o estado de sonho. E o terceiro é um estado de sono profundo. Então, basicamente, nós temos esses 3 estágios presentes como estados de consciência. E é simples, você entende isso de um modo talvez fácil, não é? Existem, então, momentos do nosso dia em que nós estamos em vigília, nós estamos atentos, não é, ao que está acontecendo ao nosso redor. A nossa consciência ela está operando essa função dela, que é de estabelecer-se em um estado real, um estado de presença. E esse estado de presença ele é então permeado por essas condições passageiras. Uma condição em que você está percebendo, né, de forma a estar acordado ou a estar atento em alguma atividade, em algum objeto. Não é? Então, de alguma forma, nós estamos ali em vigília, né? Despertos, acordados. Melhor dizendo, seria estarmos acordados em vigília. O outro, o do sonho, basicamente é quando nós estamos literalmente sonhando. Então, da mesma forma, a consciência ela está manifestando essa sua operação de presença. Ela está em presença. E nesse estado de presença, há um estado no qual envolve a consciência, que é o estado de sonho. Então, é quando a consciência ela está presenciando o sonho. E nós temos, então, uma sensação de estarmos sonhando. Então, depois de um estado de vigília, a consciência, nesta operação de presença, ela presencia a vigília, as percepções sensoriais do corpo, basicamente. Em outro estado, vamos supor agora, nós vamos dormir, e então entramos num estado no qual a consciência, em presença, ela presencia os sonhos, o estado onírico. E o terceiro estado da consciência é um estado de sono profundo, que é dito ser um estado onde não há esta percepção nem da vigília, ou a percepção sensorial do mundo físico, e também não há a percepção imagética ou simbólica dos sonhos. Esses 3 estados de consciência estão sempre manifestando um ambiente, manifestando uma atmosfera que envolve a presença da consciência. Lembrando que essa consciência é o eu, né? É o ser. É este ser que está presenciando esses estados de vigília,
um estado de sonho e um estado de sono profundo. Mas existe um quarto estado, que é o estado chamado de túria. O estado de túria é o estado no qual a consciência, ela agora passa a observar a ela mesma. Ela passa a observar aquele observador prévio que estava em presença, observando tanto o estado de vigília, ou observando o estado de sonho, e também observando no sentido de estar experienciando um estado de sono profundo. E em túria, o que ocorre é que esta consciência observadora, ela se aprofunda, ela faz um recuo maior para dentro dela mesma. E então aquela consciência que estava observando os 3 estados dela mesma, vigília, sonho e sono profundo, ela passa agora a se tornar então o objeto da própria consciência. A consciência, ela meio que se desdobra, ela passa para um outro patamar, onde ela passa a observá-la, observar a si mesma. Isso é túria, correto? E nesse estado é quando nós entendemos realmente o que seriam esses 3 estados de consciência. Porque, na verdade, o eu, o ser, é esta consciência. E esta consciência, ela está, portanto, manifestando este operativo de presença. A consciência é aquilo que se faz na presença. E a presença é que vai, portanto, experienciar. A consciência é presença na experiência. O eu, o ser real, é a experiência na presença, ou a presença da experiência. Logo, esses 3 estados, tanto a vigília quanto o estado de sonho, como também o estado de sono profundo, eles todos estão em um mesmo nível. Vamos explicar de um modo mais simples. Quando nós estamos em estado de vigília, nós temos uma percepção física, uma percepção sensorial deste campo, desta atmosfera física. Para a consciência, esta realidade que está sendo percebida é apenas uma estrutura formal. São apenas formas sensoriais, formas, som, formas, aromas, formas visuais. Portanto, a consciência que está limitada a esta atmosfera sensorial, ou a atmosfera onírica, ou mesmo a atmosfera de um sono profundo, ela está sob uma única categoria. Esse termo seria mais adequadamente dado como avidya, ignorância. O fato da consciência estar presenciando esses 3 estados significa que ela está limitada a um campo onde a percepção, seja uma percepção física em estado de vigília, seja uma percepção onírica no estado de sonho, ou seja uma percepção em ausência perceptiva, que é o estado de sono profundo, os 3 estados definem um estado, diríamos, de um gradiente. Um gradiente onde você está em ignorância, porém vigiando, observando a realidade física, e você está decodificando essa realidade física com base em instrumentos e informações limitadas, portanto, ignorante. Seria dizer que nós estamos pensando que estamos despertos ou que estamos acordados, mas na verdade estamos envolvidos por um véu, e nós vemos essa realidade através desse véu. Logo, o estado de vigília é olhar a realidade sob um véu. O estado de sonho também é observar a realidade, porém agora com um véu onírico. E o sono profundo é simplesmente, não seria um véu tão fino, mas poderia ser entendido como
um cobertor, né? Uma manta térmica, onde tudo que há ali é pura escuridão. Então, os textos que trazem esta apresentação dos 3 estados de consciência, eles nos dão os 3 estados para que possamos entender o que eles significam. E não que nós teríamos, então, um limite, porque esses 3 estados são limitadores da consciência. A consciência ela não é limitada a esses 3 fenômenos em estados. A consciência ela é muito maior. A consciência ela vai ser realmente percebida nesse estado de Turiya, que é o resultado da meditação, uma meditação profunda, uma meditação de autoobservação. Então, o que nós podemos resumir disto é que, independente de estarmos acordados em um estado onírico, aliás, em um estado de vigília, independente de estarmos dormindo e absortos em um estado onírico, envolvido pelos sonhos, né, por toda a estrutura subconsciente, e também independente de estarmos completamente alheios a qualquer condição externa, os 3 estados são estados de ignorância. Nós estamos em vigília, mas não estamos vendo a realidade. Não estamos. Nós estamos em um estado onírico. E esse estado onírico, ele se sobrepõe, porque na verdade esses 3 estados, eles estão intercambiando a todo momento a nossa consciência. Por exemplo, podemos estar acordados, literalmente acordados, e ainda assim tendo uma percepção da realidade baseada em sonhos. Eu estou sonhando, eu estou delirando, né? Eu estou tendo assim uma percepção completamente equivocada da realidade, porque a minha realidade perceptiva está sendo envolvida, camuflada por toda a simbologia ou por todo o meu conteúdo onírico. Nós estamos sonhando acordados, seria. Então nós podemos estar acordados, né, diante de uma situação totalmente real para os sentidos. Uma condição sensorialmente real. Porém, nós vemos um véu que precede esta percepção real sendo um sonho. Nós então interpretamos a realidade com base em um campo completamente simbólico, sonhador. Por exemplo, quando estamos apaixonados, né? Quem não se apaixonou ainda até hoje? Quando você se apaixona, você não vê. Você está acordado diante da pessoa, mas você está vendo, né, um encantamento ali diante de você. Você está totalmente encantado. Isso é um estado onírico sobreposto pelo estado de vigília, correto? E o estado de sono profundo é o que permeia os 3 estados. É o que está realmente na base dos 3 estados. Porque o sono profundo significa que nós estamos completamente adormecidos para quem realmente somos. Estamos completamente adormecidos em relação a qual o nosso papel aqui. Quem somos, onde estamos e o que devemos fazer, ou como devemos agir. Entende? Nós temos, portanto, no núcleo desta experiência sensorial, algo que nos adormece para o nosso verdadeiro eu. Não significa que nós estamos dormindo profundamente, significa que nós estamos dormentes para o eu real. E estando adormecidos para a nossa verdadeira natureza, nós então sonhamos com uma realidade que não é a realidade. Mas porque estamos afastados, esquecidos, adormecidos de nossa verdadeira natureza, nós sonhamos com uma natureza ideal, possível, onírica. E então estamos diante de uma situação, estamos diante da realidade objetiva, da realidade perceptiva, da realidade sensorial. Só que agora essa realidade sensorial, ela é percebida com este véu, né, de um plano onírico sobre a minha verdadeira natureza, sobre quem eu acho que sou, quem eu penso ser, e que lá no fundo, esse que eu acho ser, essa pessoa que eu penso ser, na verdade está encoberta por uma
ignorância, por um esquecimento. Portanto, esse quarto estado, que é o estado de Turiya, é um estado meditativo, como eu disse. Você vai explorando os seus campos de consciência, não apenas o estado, mas diferentes campos de consciência, ou dimensões da consciência, até você perceber então que por trás de todo esse cenário, de toda esta estrutura holográfica, dessa estrutura de um palco de encenações, nós temos a consciência real, o eu real, a sua natureza real, que simplesmente está em presença sempre no agora, além do tempo, além do espaço. E que, portanto, nesse estado você consegue observar essas três camadas que encobrem o eu. Encobrem o eu sobre uma camada de um estado onírico, de um estado de vigília, de um estado de sono profundo. Diríamos uma ignorância mais obscurecida, uma ignorância mais idealizada, projetiva, e uma ignorância real, factual. A ignorância que nos faz ficarmos presos em dogmas, presos em crenças, presas dentro de um cenário fanático. O fanatismo surge justamente disto. Nós temos a impressão de estarmos acordados, não é? Realizados, liberados, santificados, não é? Espiritualizados, despertos, quando na verdade estamos apenas tendo uma impressão de que aquele estado onírico, aquele estado ideal, né, de alcançar um mundo espiritual, alcançar uma divindade, alcançar alguma coisa, e me ver às vezes até superior àqueles que ainda não estão nesse estado, de repente estão ainda torcendo para os seus candidatos, ou está torcendo para os seus times, ou está levantando as bandeiras dos seus times religiosos. Eu acho que eu estou superior a eles. Não. Não está. Porque nós estamos tentando ainda tirar esses véus, desvendar essas camadas, seja ela onírica, seja ela vigília, ou seja ela de escuridão, de um sono profundo. Quer dizer, só quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, em um ponto onde o que há a ser observado é a própria mente, é a própria consciência. É onde você consegue se despir dessas camadas, se despir destas interpretações do certo e errado, do divino e do demoníaco, do humano e do divino, qualquer coisa, e simplesmente estar nesta comunhão com o eterno que somos em nós mesmos. E aí você percebe que deste ponto, diante de você é apenas um cenário, é um palco, com alguns autores ali encenando uma peça. E essa peça, para alguns, é apenas uma representação onírica, você está assistindo aquela peça. Para outros, aquela peça está dizendo muitos pontos em comum para ele. E aquilo então se torna real, se torna vigília. E para outro, aquilo está sendo apenas um entediamento, né? Está se sentindo entediado de estar diante daquela peça. Ou seja, níveis de ignorância. Uma ignorância em vigília, uma ignorância onírica e uma ignorância completamente aceita. De qualquer forma, aceitando ou não esse plano todo em que a consciência simplesmente está, é ignorância. E sair desse núcleo de consciência para se estabelecer nesses planos como um ego completamente distorcido e completamente codificado por determinadas padronagens de ideologias, de teologias, de ciências ou de concepções de uma realidade psicológica, nada mais é do que apenas uma estrutura fictícia para acomodar todo o potencial que nós somos. Então isso é apenas um aspecto, né, desta filosofia que está presente nesse tratado que nós estamos estudando, o Tattva Bodha, mas que embasa
não é? Diríamos, toda a linhagem de escritos filosóficos, metafísicos do yoga, nos Upanishads. E a importância desse conhecimento não é apenas uma importância de um estudo clássico, de um estudo de línguas ou um estudo religioso. Na verdade, nada disso importa. A importância desse conhecimento, desse estudo, é trazer para a nossa realidade prática, para a nossa vida meditativa, para a nossa experiência humana em evolução, como espécie espiritual do universo, do cosmos, da fonte criadora, e não de um pequeno departamento ou de alguma instituição qualquer que vai definir quem somos. Qualquer definição a respeito do humano é uma definição dada dentro de uma dessas três estruturas de estados da consciência. E aí eu queria só te perguntar, em qual estado você se sente mais presente? Ou você sente que já está saindo desses três estados, indo para o estado de Turiya, o quarto estado? Porque se você estiver, certamente está entendendo a experiência do yoga e o despertar da consciência evolutiva humana. É isto. Obrigado pela presença, grato por sua atenção. Deixe nos comentários qualquer dúvida, comentário ou crítica. E nos vemos em breve aqui na Escola de Sabedoria Integral. Namastê.